Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento os senhores vereadores que fazem parte da mesa diretora, cumprimento meus colegas vereadores que compõem o parlamento, cumprimento os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, o senhor e a senhora que nos honram com a audiência em seus lares. Senhores vereadores, a lei é um escrito, porque se não for escrito é costume, que regulamenta uma situação já existente, permitindo ou proibindo. Então, a lei é fato social, e vem daí a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, no sentido de que não pode existir lei se não tiver um fato social fluindo. E quando Cristo habitou a terra, ele já se referiu à lei. E questionado por um fariseu, vereadores Marcos da Rosa e vereador Mário Delbrante, ele disse, naquela época, o que ele entendia de lei. Mas eu vou aproveitar e ler na íntegra o capítulo 22, versículo 34 de Mateus, que diz o seguinte: e um deles, o fariseu, doutor em lei, perguntou para experimentá-lo, para experimentar Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É verdade. Quem ama, respeita o próximo, e aí não precisa de lei. E Platão, filósofo Platão, sonhava também com uma república em que a maior lei fosse a educação. E ele escreveu a respeito disso. Também tinha razão, vereador Inês Mantal, porque se nós tivermos educação, nós vamos respeitar o direito do outro. E tem um rifão popular que diz, o meu direito termina quando começa o do vizinho. E tudo isso para dizer a vossas excelências, e com orgulho muito grande, eu tenho certeza que é orgulho dessa casa toda, que o projeto PSIL, a nossa lei do PSIL, parece que incorporou essas duas vertentes do amor e da educação. E por que incorporou? Porque foi uma engenharia jurídica nunca vista. Porque teve a participação, embora a origem fosse dessa casa, fundamental do Poder Executivo. Teve a participação fundamental da Polícia Militar. E teve uma cobertura da imprensa sobre uma lei jamais vista na história de Blumenau. Nunca, vereador Inês Mantal, e Vossa Excelência foi autor aqui da audiência pública, nunca uma lei teve tanta cobertura da imprensa como teve o projeto PSIL. Mas por quê? Por que o projeto PSIL, sem punir, está alcançando o seu objetivo, que é garantir o sossego alheio? Aí vem uma coisa ligeiramente sociológica. É porque o projeto PSIL alcança um segmento que é educado, um segmento que tem sentimento da diferença do certo e do errado. E apesar desse segmento estar fazendo barulho para perturbar o sossego alheio, teve a consciência de que com a lei o melhor era seguir os princípios da Bíblia e os princípios de Platão e cumprir a lei, sem que houvesse punição. E aí eu queria mostrar aqui a manchete do jornal Santa Catarina, que deu cobertura absoluta ao andamento do projeto PSIL, e está aí, a manchete. PM registra queda de 68% nas reclamações do barulho. Isso é um fenômeno. Apenas 2 reclamações dentro desse contexto. E por que, senhores,
que algumas leis se fazem cumprir com efeito pedagógico, efeito educativo, como é o caso do PSIL, e outras que são punitivas, que são rigorosas, que mandam as pessoas para a cadeia, não conseguem se fazer cumprir. É simples também, porque essas leis se destinam a um segmento que não consegue distinguir o certo do errado, o justo do injusto. E aí vem uma questão que a gente chama de controle social. E eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Por que determinadas leis não conseguem alcançar o seu objetivo, mesmo sendo rigorosas? Porque, vereador Fábio Filho, nós perdemos o controle social. E antes de entrar nessa valorização da família, da igreja e da escola, eu concedo a parte a Vossa Excelência, se assim entender a presidência. Ouvimos em a parte o vereador Fábio Fidler. Rapidamente, vereador César, sim, eu queria falar duas coisas. Primeiro, ele parabenizar, porque muitas vezes, quando a gente consegue transcender a questão da constitucionalidade dos projetos e aprovar um projeto como de Vossa Excelência, a gente consegue bons resultados. Exemplo disso foi, há tempos atrás, quando nós temos o debate aqui da proibição do consumo de bebidas alcoólicas em praças e parques, que eu levantei, e que a gente conseguiu aprovar e que também tivemos bons resultados. Porque a família acaba invadindo o espaço público e se a família está lá, se os amigos estão lá, se as pessoas estão convivendo desta forma harmoniosa, aqueles que vão para lá para fazer o excesso acabam não indo. Então, parabéns pela sua iniciativa. Nós devemos estimular com que essa casa discuta e aprove mais projetos nesse sentido. Parabéns. Obrigado, vereador Fábio Filho. Vossa Excelência assimilou exatamente o meu pensamento. Isso responde, como eu estava falando, vereador Márcio da Rosa, pelo controle social. Pode botar a lei do PSIL no arquivo, que o controle social vai fazer com que o sossego alheio seja respeitado, porque quem não respeitar vai ser ridicularizado. E eu estou só esperando quando a polícia militar multar o primeiro blumenauense, ele vai sair na capa do Santa, e ele vai ganhar o troféu de imbecil, porque não vai precisar de lei, porque as pessoas vão se respeitar. As pessoas vão se amar, e as pessoas são educadas, e elas conseguem fazer isso. Mas voltando à questão, quando nós perdemos o controle social, não adianta lei, vereador Roberto Beck. Não adianta lei quando não há controle social. Quando a família não retornar a fazer aquilo que fazia antigamente, que o papai e a mamãe olhavam para nós, me perdoe a expressão, a gente se borrava, se mijava todo. Quando o vigário, quando o pastor olhava para nós, a gente o respeitava. E a professora era a nossa rainha. Quando enquanto nós não tivermos o retorno desse controle social, podem anotar, vai ser necessário para cada cidadão um policial. Por quê? Porque não adianta ter a força pública se não tiver controle social. E o exemplo do PSIL está bem claro nesse sentido. É o controle social que faz cumprir a lei, e não o rigor da lei. Evidentemente que o rigor da lei ajuda, mas, por trás do rigor da lei, tem essa coisa maravilhosa chamada educação, chamada amor ao próximo, que a Bíblia prega para nós. Então era esse o meu apelo, vereadores, Marco, vereador Mário, vereador Becker, vereador Tribés, Zeca, Vieira, Almir, Fábio, Vanderlei e Adriano, que a gente tentasse resgatar o controle social, repito, através da família, através da igreja e através da escola, para que as nossas crianças saíssem de casa com a noção do que é certo, errado, justo e injusto, porque se ela chega na escola sem saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, professor nenhum vai conseguir ensiná-la. Por quê? Porque ele não tem educação. E a educação cabe a nós, cabe aos pais. Essa é a nossa obrigação. E repito, nós temos que reconquistar, melhor dizendo, esse controle social. A partir daí, sim, a polícia vai ter o mesmo trabalho que está tendo com o PSIL, ou seja, sobrar tempo para cuidar de coisas não mais importantes, que nada é mais importante do que o sossego, mas de coisas mais sérias e mais graves. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância do excesso, mas esse assunto merecia uma tolerância,
porque a lei do PSIL é o nosso orgulho, é o orgulho de todos os vereadores, é o orgulho do Executivo, da Polícia Militar e de toda a população blumenauense. Muito obrigado.